Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre qual é a sua motivação, né? A nossa motivação, porque eu também me incluo nisso, quando a gente está optando, né, por um tipo de crédito, né? Então eu vou fazer um paralelo entre o empréstimo ou o financiamento e o consórcio, né? E assim a gente vai tirar as conclusões de que tipo de motivação é mais benéfica para o nosso futuro e qual que é negativa, né? Que vai trazer, vamos dizer assim, mais estresse para que a gente continue mantendo essa motivação ao longo do tempo ali, né? Então, assim, são coisas totalmente diferentes, né? Vamos dizer que você está pensando em adquirir um patrimônio, pode ser uma casa, um carro, né? Então você primeiro vai ter que se colocar na realidade, né? Você precisa dessa casa e desse carro agora, exatamente nesse momento. Então, se você já está naquele limite em que você não tem para onde correr e você tem que estar nessa casa daqui a um mês, provavelmente você vai acabar optando por um financiamento, né? Ou por um empréstimo, né? Só que isso também vai exigir que você tenha alguns requisitos, né? Qualquer financiamento ou empréstimo bancário, né? Até tirando aquelas opções que são subsidiadas pelo governo, né? Mas a maioria dos bancos privados vão te pedir uma entrada, né? Então você vai ter que ter um dinheiro para poder dar de 30 a 20% ali, né? Daquele crédito para depois ter acesso a ele, né? Então você vai se descapitalizar, né? Se você tiver 20 ou 30 mil guardado, você vai ter que dar de entrada para conseguir um crédito de 100 mil. Um exemplo, né? Claro que ninguém compra uma casa hoje, vamos dizer assim, no local de boa infraestrutura, né? Uma casa, vamos dizer assim, no nível médio, na maioria das cidades do Brasil, né? A não ser que seja nos interiores, uma casa tá mais do que 100 mil, né? Talvez você consiga achar um terreno. Então, assim, você vai ter que ter de 30 a 20% desse valor para dar de entrada. Então, mesmo que você esteja numa situação de emergência, você também vai precisar de ter esse dinheiro disponível e você vai se descapitalizar, vai ficar sem esse dinheiro que você estava guardando. Agora tem a outra parte, né? O outro lado, né? Vamos dizer que você está planejando e você pode esperar e pode fazer a aquisição desse bem com calma, fazendo um planejamento de médio a longo prazo, onde você vai fazer o pagamento de parcelas sem se descapitalizar. Então, se você tiver algum dinheiro guardado, você pode manter ele guardado lá rendendo. E mesmo que você não tenha esse dinheiro guardado, essa opção que é ao longo do tempo que é planejada, que seria o consórcio tradicional, né? Mas que hoje já tem muitas outras opções. Então o produto consórcio melhorou muito ao longo do tempo. Ele permite que você comece a investir no sonho da casa ou do carro próprio, né? Ou em outras opções também que tem, onde o consórcio é utilizado, sem ter que ter um grande valor de capital. Então, provavelmente aí você vai pesquisar no mercado, você vai conseguir a partir de uma parcela aí de 600 reais, 550 reais, já começar a investir numa carta de crédito aí de 100 mil, pegando, por exemplo, essa carta de 100 mil, né? Em alguns momentos você vai até conseguir, dependendo aí do momento da financeira, algumas promoções ali, algumas administradoras de crédito, né? Tem até parcela reduzida, talvez você consiga uma parcela até abaixo de 600 reais, né? Numa um crédito inicial de 100 mil. Agora, qual que é a grande jogada disso, né? Do consórcio? Você vai começar a pagar as parcelas, mas não pelo medo de perder um bem, né? Vamos dizer assim, você está planejando a aquisição dele. Se você tivesse pagando um financiamento, uma casa ou algo que você comprou financiado por um banco ou por uma financeira, a cada mês que você não consegue pagar a parcela, você corre o risco de estar aos poucos acumulando uma dívida que pode te levar a perder esse bem no futuro. Então, assim, o empréstimo e o financiamento, mesmo que você tenha dado uma entrada, aquele bem só é seu mesmo quando você termina de pagar aquele financiamento imobiliário que você fez, né? Ou o financiamento de um carro que você fez. A sua casa fica alienada, né? Ou fica, vamos dizer assim,
em tese, ela fica como garantia até você terminar de pagar aquele bem ali. Então ele também não é seu. Você tem a dívida, tem que pagar para você não correr o risco de ser tirado aquele bem que você está usando num processo ali de retomada que o banco faz, né? Até muitas pessoas que têm a casa aí no Minha Casa Minha Vida também correm o risco de passar por isso. E o consórcio? O consórcio, a diferença é que você pode optar por ir pagando o seu consórcio, né? E planejar em que momento você vai querer usar aquele crédito para realmente fazer a aquisição do bem, né? Assim, mesmo que você seja contemplado logo no início, né? Você pode deixar o crédito do consórcio rendendo lá junto à administradora e só pegar esse crédito para realmente fazer a aquisição de um bem quando você achar que realmente é o momento, né? Que você quer usar, né? Então, por exemplo, às vezes as pessoas falam, ah, mas o consórcio demora. Tudo bem, se não demorar e você quiser usar o crédito logo no início, contemplou, você pega o crédito e quer usar, assim, é bom e é ruim, porque não vai ter mais rendimento sobre aquele crédito e você vai ter que comprar um imóvel bem planejado, né, para você também ao longo dos anos aí não perder o seu investimento. Dependendo do local onde você comprar, se você não for morar e for alugar, pode ser que você perca o investimento ao longo do tempo. Pode ser uma área ruim de alugar. Então, assim, tudo você tem que ser meio que estrategista, né? O consórcio ele é uma boa opção para quem quer planejar o investimento e planejar a compra. Então, uma coisa bem legal que algumas pessoas fazem com o consórcio é que a pessoa aluga o local antes de comprar, né? Então, eu começo a pagar uma carta de crédito, vou pagando as parcelas, vou pesquisando aonde eu gostaria de morar. Em algum momento eu alugo o local onde eu gostaria de morar no futuro e eu acabo sendo do contrato de aluguel ali uma pessoa que vai ter a prioridade sobre a compra daquele local, né? Porque eu já estou morando ali. E aí eu vou ter a chance de testar aquela residência ali durante o aluguel, né? E saber se o local onde eu estou morando, se a vizinhança é algo agradável para mim, né? Se realmente eu vou querer ficar morando ali no futuro, né? Então, depois eu fui contemplado, se realmente eu decidir morar ali, eu faço uma oferta, né? Usando a carta de crédito que eu adquiri. Estou dando um exemplo da carta de crédito de 100 mil, mas você pode começar com outros valores, né? Então, só para ficar um valor fácil de assimilar. Então, você vai conseguir planejar a compra e se você deixar para usar o crédito quando você realmente for comprar, você não vai ter aquela sobrecarga de estar pagando com juros e talvez uma dívida que vai escalando e você talvez nem dê conta de pagar no futuro, porque você já está morando no bem, né? E você vai ter outras despesas também quando a pessoa compra imóvel na planta, por exemplo, né? É muito condomínio, serviços que você paga por fora, né? Então isso causa outras despesas aí fora a despesa que você tem do financiamento que você ainda está pagando, né? No consórcio, depois que você está contemplado, você continua pagando também. Mas as parcelas, elas são reajustadas por um outro índice, que não tem nada a ver com os juros bancários, né? Então, o INCC, que é de 6% ao ano, ele reajusta o seu consórcio antes da contemplação, né? E após a contemplação, a carta, né, de crédito que você, vamos dizer assim, está pagando, também ela tem um reajuste que não chega nem perto do valor que o banco assim cobra, né? O banco cobra uns juros que é às vezes de 6 a 9% ao mês, né? Durante toda a operação da carta de crédito, se a gente for tomar como exemplo a Demicon, durante todo o processo, por exemplo, o financiamento é uma carta de crédito normal, né, assim, prazo normal, são 220 meses, né, que vai dar 18 anos. E aí, essas 220 parcelas, durante todo esse período de 18 anos, a taxa administrativa é de 24%, diluída nesses 18 anos. A taxa administrativa é fixa, de 24%.
o que tem até a contemplação é o seu crédito, ele é corrigido pelo INCC, que é o Índice Nacional de Preço da Construção Civil, que ele varia de 6 a 4, de 6 a 9% por aí ao ano, né? Então, assim, nos últimos anos tem ficado em 6%. Então, assim, só que tem uma coisa muito interessante. A parcela mensal, ela vai ser corrigida só no início do ano, né? Mas vai receber uma correção pelo INCC. E o seu crédito também. Ao período de 12 meses ele vai ser corrigido também. Só que acontece, 6% em cima de uma parcela de R$ 500 é muito diferente de 6% sobre um valor de 100 mil. Então, 6% de 100 mil, você vai ter, ao período de 12 meses, no final do período de 12 meses, 106 mil. Mais de uma parcela de R$ 500, você não vai ter um aumento tão grande, né? Então, assim, é uma coisa que a correção tanto vai aumentar a parcela, que é o que você paga, mas vai aumentar também o seu crédito. Então, assim, acaba equalizando de uma forma que é muito mais benéfico para a pessoa que está pagando. A taxa administrativa de 24% durante os 18 anos, que é o que a administradora recolhe para manutenção e operacional para manter os grupos funcionando, ela não vai se alterar ao longo do tempo, né? Os 24% eles são fixos, né? Eles vão ser diluídos em todas as parcelas. Então, assim, a diferença é muito grande, né? Só para dar um exemplo, né? Se você for fazer uma simulação básica, né? Os 100 mil ao final do período aí vamos dizer, de 18 anos aí, pode ser que você chegue a pagar por eles aí no final 160 mil, uma simulação rápida aqui fazendo de cabeça. Mas se você for simular num banco, quanto você paga ao final do período que os financiamentos imobiliários bancários está por volta de 30, 35 anos, você vai pagar por 100 mil quase o triplo. Às vezes até 5 vezes mais, né? Às vezes 600 mil, porque o período é muito mais longo e as alterações de valores, os juros compostos durante os 35 anos que você paga pro banco é muito alto. A diferença é que isso não tem como negar. Você vai ter o crédito no início e vai comprar o seu bem. Mas você vai ter uma dívida de várias gerações aí que vão pagar aquele imóvel, né? Então você vai ficar ali pagando aquele imóvel e tirando um patrimônio, um dinheiro que você poderia estar usando em outros investimentos, porque você tem que arcar com aquela dívida. E o que o pessoal está fazendo muito hoje, que é algo que a gente faz, que faz melhorar para o cliente, né? Muitos clientes nossos, que somos consultores, né? E trabalhamos com produto consórcio, eles já estão com um financiamento imobiliário, né? Ou com um empréstimo muito longo, né? Que foi utilizado para comprar um patrimônio, né? Em andamento. E eles querem quitar. Como o nosso prazo é menor e durante esse prazo também a gente pode usar algumas estratégias de lance embutido, né? O lance fidelidade, né? Que são lances que fazem acelerar a contemplação, né? Você pode usar a sua carta contemplada, a sua carta de crédito, para quitar todo ou uma parte do seu crédito imobiliário. Então vou dar um exemplo básico. Vamos dizer que você está ali com um apartamento financiado, vamos dizer que você está com, sei lá, 250 mil financiado ali em 30, 35 anos, que se você for pagar nesse tempo todo, vai chegar quase perto de você pagar aí 900 mil só de juros, né? Então vamos dizer que o imóvel vale, na época que você comprou, 250 mil. Mas pelo tempo que você vai pagar ali, se for contar todos os juros, compostos, taxas, durante todo o período ali, do financiamento de 30, 35 anos, você vai pagar quase 900 mil, né? Vai pagar quase 3 imóveis, né? Ou mais, né? Agora, se você conseguir organizar suas contas em paralelo à parcela que você paga do seu empréstimo imobiliário ali, ou do seu financiamento, você pagar uma carta de crédito, ou de 200 mil, ou de 100 mil, que seja para quitar uma parte do valor, você vai conseguir amortizar boa parte da sua dívida. Então, por exemplo,
Você pega, começa a pagar uma carta de crédito ali de 100 mil. Quando ela contemplar que, se você fizer as estratégias e seguir as instruções de um bom consultor, talvez você consiga contemplar entre 5, sendo muito assim pessimista, em 10 anos, você vai conseguir pegar aquele crédito ali de 100 mil, vai até o banco, entrega aquela carta de crédito, a Demicon, né, que é a empresa que eu represento, vai pagar o banco e vai amortizar já uma boa parte daquela dívida. Aí você vai continuar pagando as parcelas restantes do que foi amortizado daquele valor, né? Então você já vai pegar e vai cortar uma boa parte dos juros. Nesse meio tempo você pega uma outra carta de crédito, né? E faz mais uma vez. A chance de você conseguir diminuir esse prazo, que seria de 35 anos, para 10 anos, né? Ou 15 anos, e pagar muito menos sobre aquele financiamento imobiliário que você já está pagando, é muito grande. Então, assim, o consórcio pode ser usado também para você conseguir diminuir o peso de uma dívida que você já contraiu. Porque já que você vai ficar, se você não fizer nada, 30, 35 anos pagando aquilo, você pode ter uma atitude proativa e adquirir uma carta de crédito, fazer os processos até ela contemplar, né, pagar as parcelas. Se puder, pega uma carta de crédito num valor maior, dá um lance embutido usando o valor do próprio crédito. Contemplou? Você pega essa carta e consegue amortizar uma boa parte da dívida que você tem no banco, né? Isso hoje em dia já é algo normal, não tem dificuldade de você fazer isso, né? O banco, né, pela legislação atual, né, já tem um bom tempo, ele é obrigado a aceitar uma carta de crédito porque o cliente tem uma dívida mais barata que ele quer trocar pela mais cara, que é aquela que ele está no banco. Então, assim, para o banco não faz diferença nenhuma. Ele vai receber o dinheiro. A diferença é que ele vai deixar de receber todos os juros que ele ia receber de você se ele fosse receber durante 30, 35 anos. Então, assim, vai te deixar muito mais livre aí nesse tempo todo, vai tirar esse peso. E isso tudo vai se reverter em saúde para você e para sua família. Imagina só, algo que ia consumir 35 anos da sua vida ou da vida dos seus filhos, de quem fosse assumir essa dívida depois, vai deixar de estar te estressando durante esse tempo todo ali, consumindo a sua saúde financeira, que depois, né, com certeza também vai consumir sua saúde física e mental, né? Então, assim, em vez daquele patrimônio que você adquiriu se tornar um fardo, um sacrifício para pagar, você pode estar usando ou pensando antes de adquirir, planejando, optando por um consórcio, ou durante mesmo após a aquisição, optando pelo consórcio também, você pode estar amortizando boa parte dessa dívida aí com a carta de crédito, né? Você amortizar quer dizer que você vai deixar de pagar os juros, porque você vai deixar de ficar pagando durante todo aquele tempo, né? Então o banco vai ter que fazer uma recalculação, né? Vai recalcular a sua dívida e vai amortizar, porque ele está recebendo antes do programado aquele valor ali, né? E isso vai ser muito bom porque vai liberar, vamos dizer assim, o teu poder de compra, né? Também para investir em outras coisas, em saúde, em educação, em lazer, porque a parcela do que resta pode ser que ela diminua bastante também, e o prazo também, né? Então é bem válido isso, né? Você não é obrigado a ficar pagando tanto tempo se hoje em dia você está obtendo um conhecimento de estar fazendo isso de uma forma mais saudável para a sua vida financeira e também para a sua vida aí em geral, né? Sua saúde, a organização do que você tem de dinheiro disponível, não precisa ficar tanto tempo indo para um financiamento bancário, entendeu? Então essa é uma dica que eu queria dar aqui, né? E o melhor momento de começar para todo mundo é hoje, pessoal. Claro, se você não tem condição de começar a pagar uma carta de crédito, tudo bem, organiza a sua vida primeiro, mas já coloca como prioridade não contrair mais um financiamento, mais um empréstimo, né? Já planeja para você, quando puder, encaixar no seu orçamento ali uma parcela mensal, planeja para começar a investir em consórcio. E o consórcio ele pode virar várias coisas, ele não é feito só para comprar carro, para comprar casa. Hoje ele é usado muito também para investimento, né? As pessoas compram uma carta de crédito, pagam até ela contemplar, depois revende.
é usado também como aposentadoria imobiliária, também pode ser utilizado para você fazer uma alavancagem de capital, né? Você está precisando, vamos dizer assim, capitalizar, você quer transformar algum patrimônio que você já tem em capital, né, em dinheiro, o consórcio também serve para isso, né? Então, existe várias operações que estão disponíveis para você utilizar através do consórcio, né? Na Ademicon, que é a empresa que eu represento, isso já tem uma experiência bem assim sólida, tanto no empréstimo imobiliário como no empréstimo de veículos, mas também em todos esses outros produtos, alavancagem, assumpção, né? Fazer investimento para compra do seu imóvel, mas se você mudar de ideia durante o caminho, você vende aquela carta e recupera uma parte do seu investimento ali e até com um bom retorno, porque você vai receber uma oferta ali pelaquela carta de crédito que você ficou pagando até a contemplação. Então, qualquer dúvida podem entrar em contato aí. Se vocês gostaram desse vídeo, dessas informações, eu agradeço aí pela audiência e conto com vocês aí para estar tirando as dúvidas depois. Abraço.